Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos lá, eu vou começar a resolver a lista sobre gases, né? Estudo de gases. E o exercício 1 eu já fiz com vocês no último vídeo, como um exercício resolvido, né? E então agora eu vou seguir a partir do número 2, ok? Vamos lá então? Exercício 2 diz assim: a massa de ar que ocupava um volume de 1 litro quando a sua temperatura e a sua pressão eram respectivamente 20 graus Celsius e 1 atm, olha só, até aqui, ele está dando condições iniciais de um gás, tá? No caso é o ar. Então, nós tínhamos lá o volume 1, nós tínhamos 1 litro, a temperatura 1, que é a temperatura inicial, nós tínhamos 20 graus Celsius, vamos ter que passar isso aqui para Kelvin, e a pressão 1, nós tínhamos 1 atm, uma atmosfera normal. Aí o exercício diz assim: foi comprimida isotermicamente. Isotermicamente quer dizer que ele manteve a mesma temperatura. Então a temperatura 2 também é de 20 graus Celsius. Certo? Aí diz assim: passou a ocupar um volume de meio litro. Então o volume 2, o volume 2 passou a ser de meio litro, de reduzir o volume, né, pela metade. E aí a pergunta é a seguinte, na letra A: qual a temperatura da massa de ar no final do processo? Bom, essa aqui é fácil. Se você ler aqui no exercício que está dizendo que é isotermicamente, mantém a mesma temperatura. Então a temperatura final está aqui. A temperatura é de 20 graus Celsius, tá? Essa aqui já é a resposta da letra A, que é a resposta da letra A. Temperatura final 20 graus Celsius. Aí a letra B diz assim: qual é a pressão da massa de ar no final do processo? Ou seja, qual é a pressão 2? Essa é a pergunta. Lembrando que a fórmula para os gases ideais é P1, V1, T1 igual P2, V2, T2. Só substituir os valores aqui. Só que a gente tem que transformar esses graus Celsius em Kelvin. Mas, se a gente for pensar bem aqui, como é isotermicamente, ó, mesma temperatura, colocar o mesmo valor aqui embaixo, a gente pode cortar ele fora. Então, é isotérmico, tira fora. Então, vai ficar aqui, ó, PV, P1, né? P1 vezes V1 igual P2 vezes V2, certo? Transformação isotérmica. Aí nós temos lá, a pressão 1 era 1 atm e o volume 1 era 1 litro. Depois nós passamos a ter uma pressão que a gente não sabe quanto é e o volume passou a ser de meio litro. Passando esse meio aqui, dividindo lá embaixo, ó. Então vai ficar assim, 1 vezes 1, 1. Passa o meio dividindo aqui, 1 dividido por meio, igual a P2. Ou seja, quanto vale o P2? P2 vale 1 dividido por meio. Quanto que é? Vamos pensar no dinheiro. R$1 dividido em moedas de 50 centavos. São quantas moedas? São duas. Se você fizer a conta, vai dar 1 dividido por meio, uma casa decimal, uma casa. Despreza a vírgula. 5 dividido por 10, 2. Resposta 2. Como é pressão e aqui era ATM, aqui também é ATM. ATM. Esta é a resposta da letra B do exercício. Ok? Está até aqui no gabarito. Vamos para o seguinte, número 3. Exercício 3. Um recipiente cúbico de aresta 20 centímetros. Eu vou desenhar um cubo aqui. Recipiente cúbico. Opa. Um cubo aqui. Mais ou menos, tá? Só mais ou menos aqui. Um cubo de 20 centímetros. Então, esse lado aqui tem 20 centímetros. Esse lado aqui tem 20 centímetros. E aqui também tem 20 centímetros. Certo? Vou tirar essa flechinha da frente. Aí diz assim: contém gás a pressão de 0,8 atm. Eu vou anotar isso aqui. Isso aqui, pessoal, esse primeiro cubo aqui já dá para calcular o volume 1, tá? O volume 1, ele é o quê? Ele é os 20 centímetros ao cubo. 20 vezes 20 vezes 20. 20 centímetros ao cubo vai dar 8.000. Se você multiplicar 20 vezes 20 dá 400, vezes 20 dá 8.000 centímetros cúbicos. Beleza? E aí o exercício diz que a pressão aqui, no início, né? Pressão no início é de 0,8 atm. Beleza. Aí diz assim, transfere-se esse gás para um cubo de 40.
Então, nós vamos ter um outro cubo aqui com o dobro do tamanho. Agora, ele tem arestas de 40, ou seja, a aresta é o dobro, né? A aresta é o dobro, mas o volume não é o dobro. O volume é ao cubo, né? Então, vamos ter aqui, se a gente calcular esse volume 2 aqui, você vai ter 40 vezes 40 vezes 40. Fazendo isso, 40 vezes 40 dá 1.600. 1.600 vezes 40 são 64.000 centímetros cúbicos. E aí o exercício diz o seguinte, mantendo-se constante a temperatura. Então, a temperatura 1, ela é igual à temperatura 2. Então, vou colocar aqui a temperatura 1 é igual à temperatura 2. E o que ele está pedindo ali? A nova pressão. A pressão 2. A gente não sabe. Tá? Fazendo o cálculo, usando a lei dos gases, e já tirando a parte de baixo, a gente vai ter P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Teria aqui ainda o T1, né? E o T2 aqui, mas a gente já está cortando porque é uma transformação isotérmica. A temperatura é a mesma, então a gente já corta aqui, ó. Não precisa nem dizer que temperatura é, né? Porque vai cortar do mesmo jeito. Então, substituindo os valores, nós temos o seguinte. A pressão aqui, 0,8. O volume, 8.000. Não precisa transformar para metro cúbico, tá? E aqui a outra pressão a gente não sabe, que é a pressão 2, e o volume de 64.000 centímetros cúbicos. Eu não preciso, porque quando eu passar dividindo esses 64.000 aqui embaixo, o centímetro cúbico daqui, ó, que aliás não precisa nem estar aqui, esse centímetro cúbico aqui vai cortar com o do 8.000, tá? Então, mesmo se fosse metro cúbico ou centímetro cúbico, e a proporção seriam as mesmas. Aí vai ficar assim, ó. Esse 64.000 vai para lá dividindo e vamos fazer essa multiplicação aqui. Então, 8.000 vezes, eu vou fazer assim, 0,8. Olha só o que eu vou fazer, eu vou baixar esses 3 zeros aqui. 8 vezes 8 é 64. Aí 8 vezes 0 é 0, com mais 6, 6. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, aqui é 6.400. Então, eu tenho 6.400 dividido por 64.000. Aí eu posso cortar aqui 2 zeros com 2 zeros. Eu tenho 64 dividido por 640. Se eu dividir, isso aqui é tudo P2. Eu posso dividir aqui em cima por 64 e embaixo também por 64. Em cima vai ficar 1 e embaixo vai ficar 10, né? 64 dividido por 640 dá 10. Essa é a pressão 2. Ou seja, a pressão 2 é de 0,1 atm. Veja só, o volume aumentou e a pressão caiu. Você tinha um volume de 8.000, passou a ser de 64.000. A pressão, que era de 0,8, passou a ser de 0,1. Caiu. Então, aqui, veja bem, aqui aumentou 8 vezes e aqui diminuiu 8 vezes. Ok? Quando o volume aumenta, a pressão cai. Tá? Você tem mais espaço, as partículas colidem menos entre si, entre as paredes, e isso é uma redução de pressão. Beleza? Ok? Vamos para o seguinte, para o próximo. Bom, o número 4 diz assim, um cilindro de bomba de bicicleta tem comprimento de 50 centímetros. Vou desenhar aqui mais ou menos, tá? Vamos lá, bem maneira simplificada. Vou fazer aqui uma bomba de bicicleta. Aí ela tem aqui aquela parte que é a parte que aperta, né? Vai apertando aqui e aqui é o bico de saída da bomba. Bom, está dizendo que ele tem 50 centímetros aqui, ó. 50 centímetros, certo? Aqui é o êmbolo que vai apertar o ar lá para dentro. Aí diz assim, a válvula se abre quando o pistão está a 10 centímetros do fundo. Então, quando esse pistão aqui chegar aqui, ó, aqui, faltando 10 centímetros para chegar no fundo, essa válvula aqui abre e libera o ar para dentro do pneu. Diz assim, sabendo-se que a temperatura se mantém constante, então a gente tem uma transformação isotérmica. Se é isotérmica, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó,
P1, V1, P2, V2. Tá? Então é isotérmico. Com que pressão se abre a válvula? A pressão atmosférica local é de 1 atmosfera. Bom, repare que quando o pistão está nessa situação aqui, ó, todo aberto, né, ele está relaxado, ele está tranquilo, ou seja, a pressão é atmosférica, não está pressionado o ar lá dentro. Então esse ar que você tem dentro do cilindro, ele está com a mesma pressão lá do lado de fora. Então a primeira pressão dentro do gás é de 1 atm, certo? E o volume? O volume é o relativo a esses 50 centímetros aqui. A gente pode chamar aqui a base, né, a superfície desse círculo, vezes a altura, que seria o comprimento do cilindro. Assim, ó, vou colocar em pé. Ó. Base vezes altura. Lembram disso? Superfície S e aqui a altura H. Então você tem, para calcular a área desse cilindro, você tem a superfície S vezes a altura. Então vou colocar aqui, ó, superfície S, que a gente não sabe quanto que é, vezes a altura, que vale 50 centímetros. Igual. O outro lado agora, que o exercício está dizendo com que pressão se abre a válvula. Então eu quero saber com que pressão é essa P2 aqui. E o volume 2? O volume 2 é quando a válvula está aqui, ó, nos 10 centímetros. Então você tem de novo o volume. Superfície S vezes a altura, só que agora é 10 centímetros. Tá? Eu já posso cortar esse S com esse S, porque tem dos dois lados. Né? Posso até cortar esse zero aqui se quiser, ó. Não tem problema. E eu vou ter 1 vezes 5, 5. Esse 1 aqui, 1 vezes P2, igual a P2. Ou seja, a pressão 2 é de 5 atm, 5 atmosferas. Repare que dos 50 para o 10, o volume diminui 5 vezes. Né? Fica 5 vezes menor. E a pressão fica 5 vezes maior. Então, você tem a mesma proporção, tá? A pressão era 1 e foi para 5, ok? Tá aqui a resposta. Vamos para o próximo. Vamos lá, exercício 3 diz assim: um recipiente que resiste até a pressão de 3 vezes 10 a quinta pascal contém um gás perfeito sob pressão de 1 vezes 10 a quinta pascal. E temperatura de 27 graus Celsius. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, ou seja, não vai mudar o volume. Repare bem, ele está dizendo agora que esse recipiente ele resiste, ele está parado, fechado, ele não expande nem comprime. Então você tem uma transformação isovolumétrica. Isso quer dizer que o volume 1 será igual ao volume 2, ok? Então tá, vou separar os dois aqui, ó. Tem o volume 1, pressão 1, temperatura 1. Volume 2, pressão 2, temperatura 2. Quase cortou na tela aí, mas tudo bem. Bom, o volume 1 ele é igual ao volume 2. Volume 2 é igual ao volume 1, beleza? Então essa parte aqui do cálculo a gente vai desprezar, tá? A pressão 1 é o seguinte, vamos olhar o texto lá. O recipiente ele resiste até 3 vezes 10 a quinta, mas ele tem um gás que está 1 vezes 10 a quinta. Então o gás está inicialmente a 1 vezes 10 a quinta e ele pode ser pressionado até o quanto o recipiente aguenta, que é 3 vezes 10 a quinta pascal. Beleza? Agora olha a temperatura. A temperatura inicial é de 27 graus Celsius. Opa, 27 graus Celsius. Vocês sabem que para transformar Celsius para Kelvin, que a gente vai ter que transformar para Kelvin, é só somar com 273. Né? Para transformar de Celsius, vamos colocar aqui embaixo. Para transformar de temperatura Celsius para temperatura Kelvin, basta somar 273. Se você precisar fazer o contrário, você vai subtrair 273. Beleza? Então, colocando aqui, ó, se eu pegar o 27 e somar com 273, vai dar certinho, vai dar 300, bem redondinho. 300 Kelvin. Então, provavelmente, ele está perguntando o que é essa temperatura aqui. Vamos ver. Calcule a temperatura máxima que o gás pode atingir. Então, vamos dar uma olhadinha lá? Montando o cálculo. Ele era assim, ó, ele era V1, P1, ou o contrário, né, tanto faz, vezes T1, V2, P2 sobre T2. Como é uma transformação isovolumétrica, a gente vai tirar fora o volume daqui, ó. Vamos tirar o volume daqui, vamos tirar o volume daqui, certo? Então fica assim, ó, fica sem a parte do volume. Então, substituindo os valores,
A pressão 1, 1 vezes 10 à quinta. E a temperatura 1, 300 Kelvin. Do lado de lá, pressão 2, 3 vezes 10 à quinta. E a temperatura 2 a gente não sabe, deixa aqui T2 mesmo. O que dá para cortar já aqui? Cortar esse 10 à quinta aqui, 10 à quinta aqui já dá para cortar. Eu vou fazer cruzado aqui, então T2 vezes 1 é T2. E o 3 vezes 300 é 900. Então eu tenho aqui, ó, 900, temperatura 2. Se aqui do T1 era em Kelvin, T2 tem que ser Kelvin também. Então eu tenho uma temperatura final de 900 Kelvin. Essa é a temperatura máxima que ele aguenta. Conforme ele vai sendo aquecido, a pressão aumenta até ele estourar, né? Então a pressão máxima é 3 vezes 10 à quinta e a temperatura máxima é 900 Kelvin. Só que a resposta aqui do exercício está em Celsius, então a gente vai passar para Celsius. Então eu vou passar de Kelvin para Celsius. Lembrando aqui embaixo que eu acabei de fazer, para passar de Kelvin para Celsius a gente tira 273. Então 900 menos 273, a gente vai pegar emprestado aqui, ó, o 9 vira 8, isso aqui vira 10, esse 10 empresta vira 9 e aqui vira 10. 10 menos 3 é 7, 9 menos 7 é 2 e 8 menos 2 é 6. Resposta, 900 Kelvin é o mesmo que 627 graus Celsius. Ok? Deixa eu só assinalar aqui de amarelinho para ficar como a gente está fazendo sempre. Essa é a resposta, né? Vale Kelvin também. Ok? Vamos para o próximo. Número 6. Um freezer regulado para manter a temperatura no seu interior a menos 10 graus Celsius. Foi fechado e ligado quando a temperatura ambiente estava a 30. Então nós temos aqui uma temperatura inicial. Vou colocar aqui, ó. Opa, de novo. Temperatura 1 de 30 graus Celsius. E ele vai para uma temperatura 2 de menos 10 graus Celsius. Calcule a pressão em seu interior após certo tempo de funcionamento. Veja bem, quando a geladeira acaba de ser fechada, a pressão dela é a pressão atmosférica. Então você tem 1 atm. Você tem 1 atm. Beleza? Eu quero saber quanto é essa pressão 2. Quanto é a pressão 2? A geladeira ela tem o mesmo tamanho, estando quente, estando fria. Então nós temos o mesmo volume, que é o volume 1 será igual ao volume 2. E aqui o volume 2, está cortando um pouquinho, dá para ver, né? Volume 2 vai ser o volume 1. Como é o mesmo volume, é uma transformação isovolumétrica. Essa parte de volume a gente vai desprezar. Então vai ficar assim, ó. P1, lembra do V1 aqui? T1, P2, V2, T2. A gente vai desprezar a parte do volume. Esquece a parte do volume, que é a transformação isovolumétrica. A pressão 1 é 1 atm e a temperatura 1 é 30 graus Celsius. A gente vai ter que passar isso aqui para Kelvin. Vamos somar com 273. Somando 30 com 273 vai dar 303, é isso? 273, isso mesmo, dá 303. 303 Kelvin. E o menos 10? Se eu pegar 273 e somar com menos 10. Somar com menos 10 é tirar 10. Vai dar 263. Então aqui é 263 Kelvin. Colocando esses valores aqui nos seus lugares, nós temos aqui 303. E do lado de lá nós temos uma pressão 2 que a gente não sabe quanto é. E uma temperatura de 263. Vou fazer multiplicação cruzada, vai ficar assim, ó. O 303 vai multiplicar com P2, mas depois ele passa dividindo. Então vai ficar 263 dividido por 303. Isso será a pressão 2. Pressão 2, então, é de, vou fazer o cálculo aqui, 263 dividido por 303. Vou ter que colocar um zero aqui, 0, vamos colocar aqui 9, 8, 8. 8 vezes 3, 24. 0 com 2 é 2, 24. Subtraiu. 10 menos 4 é 6, 0, 2. 206. Vou colocar mais um 0. Vai dar aqui mais ou menos 5. 5, 6, 6. 6 vezes 3 é 18. 6 é 0, 1.
18. Subtraindo, dá 2. 5 menos 1 é 4. Aqui vai dar 20 menos 18 é 2. Coloco outro 0. Vai dar um 7 aqui. Mais ou menos isso aqui. Aproximadamente 0,867 atm. Ou seja, a pressão cai, né? A pressão cai. Aqui no exercício está 1 atm. Isso aqui está errado, tá? 1 atm. Na verdade, a pressão cai. Seria um arredondamento, mas esse arredondamento está meio tosco aí, né? 0,86 é um valor mais baixo do que 1. Então a resposta seria essa daqui. Tá bom? A pressão cai. Então você tem uma geladeira aberta com a temperatura ambiente, você fecha, ela vai esfriar e aí a pressão lá dentro baixa um pouquinho também. Ok? Então, colocando a resposta aqui, 0,867, isso é aproximado atm. Próximo. Eu só voltei aqui no exercício para dizer o seguinte, que vocês reparem, não sei se vocês já repararam, quando você fecha a geladeira, depois de alguns minutos você vai tentar abrir, ela não abre fácil, assim, puxa bem levinho, ela sai. Você tem que dar aquela puxadinha mais forte, né? Por quê? Porque a pressão lá dentro é mais baixa. Você tem uma pressão de fora mais alta, e daí essa pressão mais alta e a pressão mais baixa, você tem uma força do pressão mais alta para mais baixa. Então você tem uma força de fora para dentro, empurrando a porta da geladeira para dentro. Então por isso que é difícil a gente puxar e abrir, tá? Porque a pressão é um pouquinho mais baixa. Beleza, vamos para o próximo. Vamos lá, então, o exercício 7 diz assim: o gráfico ilustra a isotérmica ou isoterma de uma certa quantidade de gás que é levado do estado A para o estado B. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui uma passagem do estado A, que é esse ponto aqui, para o estado B. E depois para o estado C, aqui. Então ele vem do A, ele segue essa linha aqui, ele segue do A, ele vem para o B, mudando a pressão e o volume, depois do B para o C. Dá para reparar que do A até o C ele aumenta o volume, o gás aumenta de volume, ou seja, ele expande. E o que acontece com a pressão? A pressão cai, vem de 8 para um valor aqui abaixo de 4. Ok? Então, você tem algo que aumenta de volume e que baixa a pressão. Tá, aí diz assim, deixa eu só apagar isso aqui. Aí o exercício diz assim, letra A, o volume do gás do estado B. Eu quero saber qual é o volume aqui, ó. Qual é o volume aqui no estado B? Eu tenho que pegar um ponto que eu tenho pressão e volume e para poder encontrar o que falta no outro ponto, tá? Como é uma isotérmica, essa linha aqui, todos os pontos que estão sobre essa linha têm a mesma temperatura. A temperatura é a mesma, tá? É uma isoterma. E então a continha lá essa aqui, ó, do PVT, essa continha aqui, ela não vai ter o quê? Não vai ter temperatura. A gente vai desconsiderar a temperatura, tá? Então vamos pegar aqui para o ponto A. Deixa eu apagar aqui. Para o ponto A nós temos o seguinte. Pressão no ponto A é 8 atm. E o volume no ponto A é de 100 litros. No volume A. Agora, o volume no ponto B, aliás, a pressão no ponto B é de 4 atm. E o volume no B nós não sabemos. Vou deixar X aqui. Então, a continha fica P1V1, P2V2. A pressão 1 é 8, volume 1 é 100. A pressão 2 é 4, o volume 2 não sabemos. Vou deixar X aqui. 8 vezes 100 é 800, o 4 passa dividindo, o X fica sozinho, que eu vou deixar do lado de cá. Então, nós vamos ter o quê? 800 por 4 é 200. Aqui nós tínhamos litro, aqui a gente vai ter litro também, 200 litros. Então, pronto, a gente achou aqui a letra A, o volume no ponto B. Tá bom? Agora a letra B diz assim, qual é a pressão do gás no estado C? Você quer saber qual é essa pressão aqui, ó, no estado C. Então a gente pode pegar qualquer um dos dois pontos. Eu posso pegar agora o ponto A, que eu sei a pressão e sei o volume, e agora eu posso pegar o B, que eu sei a pressão e agora eu sei o volume, que é 200 litros. Tá? Então, vou pegar aqui vou pegar o A de novo. Tá? Então, na letra B, a gente vai ter o seguinte, pressão no estado 1 vezes volume 1, pressão no estado 2, volume
e volume no estado 2. Então, nós temos aqui no 1, nós temos 8 atm de pressão e 100 litros. Agora, no ponto C, então eu tenho uma pressão que eu não sei qual é e o volume que é de 300 litros. Está aqui embaixo, 300 litros. Então, vai ficar 800 dividido por 300, isso vai ser o P2. Então, P2 vale, cortando 0,000, 8 terços de ATM. Se a gente fizer o cálculo aqui, vai ficar 8 dividido por 3, nós temos 2, sobra 2, coloca 0, dá 6, 6 dá 18, sobra 2, coloca 0, 6, é que vai dar uma dízima. Então vai dar aproximadamente 2,60. Ó, esse 66 aqui é quase 70, então vou arredondar para 67. Seria um 0 aqui, 70, né? ATM. Esse 0 nem precisa pôr, tá? Isso aqui para deixar assim, ó. Ok? Essa é a pressão no estado no C, aqui no C. Essa pressão aqui no C. Beleza? Aqui o exercício está 2, no gabarito está 2, mas não está errado isso aí, tá bom? 2,67. Próximo. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu resolvi 7 exercícios com vocês. Vou deixar outros 6 exercícios para a próxima semana. Vocês continuam de tarefa. Para quem não fez ainda exercício 8 até o 13, faça, tá? Tá aqui, ó, 8, 9, e aí na outra página, subir aqui, que é o exercício 10, 11 e 12 aqui embaixo e o 13, ok? Então tem mais alguns exercícios para vocês vão fazendo e semana que vem a gente tira as dúvidas e resolve. Ok, pessoal? Durante a semana também, se tiver dúvida, pode mandar mensagem. Valeu? Um abraço, até a próxima.